Até o capítulo 11 de Romanos, Paulo então vem desenvolvendo o seu evangelho, vem mostrando o equilíbrio que tem entre gentios e judeus, dá importância aos judeus por terem sido berço do Messias e de toda a promessa dos patriarcas. Ele fala do processo de salvação, ele fala que nós não conseguimos nos justificar, mas somos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Ele fala que Jesus morreu por nós e nos redimiu, nos remiu, nos salvou, nos justificou. Todas as expressões que nós vimos ao longo do tempo, mostrando este processo de salvação, usando a imagem, a ilustração do julgamento, né, do que éramos réus, condenados, mas Cristo nos salvou e agora nós somos salvos, libertos, remidos e redimidos. Paulo vem mostrando então até o capítulo 11 todas estas coisas. Do capítulo 12 até o capítulo 15, Paulo vai mudar um pouco o discurso da carta. Ele está escrevendo aos romanos, está escrevendo à igreja de Cristo em Roma, e agora do capítulo 12 em diante ele começa a mostrar algumas formas do viver cristão, conselhos práticos, coisas que nós como crentes, ele está escrevendo para os irmãos de Roma, né? Como eles, como crentes, deveriam fazer. Só que a gente observa que todos esses conselhos servem para nós no nosso dia a dia. O homem é homem, continua com as mesmas características. Quase 2000 anos depois, ele deve ter escrito isso lá pelos anos 70, não 1970, mas primeiro século, né? Então estamos quase 2000 anos depois desses escritos de Paulo, talvez com mais 50 anos aí a gente feche mais ou menos esse período de 2000 anos, mas o homem continua sendo homem com as mesmas características, com as mesmas falhas, com os mesmos problemas. E a gente percebe que os conselhos de Paulo para esses crentes que estão em Roma, eles são válidos e são os mesmos para nós nos dias de hoje. É isso que torna a Bíblia tão atual, né? Ela é escrita há muito tempo para situações a princípio do passado, essas situações se repetem nos nossos dias e nós somos exortados por Paulo a ouvir e a entender que nós devemos viver de forma diferente. Somos novos homens, né, novas vidas, novas criaturas, essa é a palavra que eu queria falar. Somos novas criaturas em Cristo, né? Que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que se fez novo? O modo de vida, o proceder. Nosso mestre nos disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. É para ser diferente, é para ser diferentão, é para fazer a diferença. Não diferente mais errado, não diferente injusto, mas é o diferente que busca estar imune, busca estar... não imune, mas busca fazer o certo independente do que está acontecendo em volta, sabe? Se todo mundo está errando, eu vou continuar acertando. Se todo mundo odeia, eu vou amar. Se todo mundo revida, eu vou agir com amor e não vou revidar. Paulo começa esse capítulo 12, rogo-vos, pois. Esse pois é uma conclusão, né? Então, de tudo que eu falei para vocês até agora, então agora eu peço, irmãos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo eu não vou esquecer, foi do retiro em que eu conheci a minha esposa, há mais de 35 anos, e retiro é bom por isso que
marca, né, as nossas vidas e as nossas mentes. E Paulo começa então com esse rogo-vos, por favor, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está pedindo quase pelo amor de Deus, pelo amor a Deus, pelas misericórdias de Deus. Por favor, eu peço que vocês ouçam essas admoestações, esses conselhos que eu vou descrever aqui, né? Porque é necessário que a gente proceda de uma forma diferente. Somos novas criaturas, somos transformados por Deus. E agora a gente precisa viver esta transformação na prática. Isso tem que ser uma prática do meu dia a dia. O meu viver agora é diferente. Não é algo que eu faço forçado, não é algo que eu faço porque agora eu tenho que fazer desse jeito. Não, é algo natural, é algo que tem que ser natural da minha vida, porque eu sou uma pessoa transformada, salva e remida por Cristo, então eu vou fazer diferente. Se eu for agredido, eu vou amar. Se eu for injustiçado, eu vou esperar em Deus a minha justiça. Tá? Não estou dizendo de não correr atrás das coisas do dia a dia, enfim, mas a gente deve agir em amor. E ele pede encarecidamente que essa vida cristã seja praticada. Até aqui, Paulo falou de doutrina, de evangelho. A partir daqui até o 15, ele vai falar da prática. Como praticar no dia a dia. E essa é uma coisa, uma ideia que a gente precisa ter em nossas mentes. Não adianta eu ler a Bíblia, não adianta eu aprender quantos livros tem, quem foi Abraão, Isaac e Jacó, e aprender uma série de informações. Se essas informações, ou o que eles fizeram, seus exemplos, a sua vida, não refletirem para mim em algo prático no meu dia a dia. Paulo dá uma importância bem grande ao seu livro, a essa parte do seu livro, pela prática que ele quer que os irmãos tenham. Vivam de forma diferente, vivam de forma exemplar, vivam fazendo a diferença de forma correta, sendo sal da terra e luz do mundo. Bom, essa é a lição de número 11 da Revista Palavra e Vida, edição número 76. A Revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá o site, lá tem a versão em PDF, você pode clicar, baixar e estudar conosco aqui estas lições. Essa revista tem por tema Chamados para Ser Santos, um estudo em Romanos, e foi escrita pelo pastor Danilo Azevedo Aguiar. Essa lição de número 11, como eu já comentei, tem por tema Conselhos Práticos, parte 1, quer dizer, até do 12 até o 15 tem conselhos práticos, e hoje a gente vai ver o capítulo 12 e 13 de Romanos. Nesse momento que eu falo com você, eu estou exultante de alegria, uma nota que eu não costumo colocar nas aulas. Nosso canal atingiu 2.500 inscritos, para a honra e glória de Deus. Mais pessoas têm ouvido da palavra, mais pessoas têm ouvido e acompanhado os estudos, e vem sempre à nossa mente aquele texto que diz que não é vão o nosso trabalho no Senhor. Eu agradeço a Deus por essa vitória alcançada. Mas, sem mais delongas, vamos ao primeiro versículo de Romanos 12, que rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões ou misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Talvez isso não faça muito sentido para a gente quando a gente fala de corpo em sacrifício vivo, não faz muito sentido talvez nos nossos dias, dia a dia. Mas a gente tem que lembrar que Paulo está escrevendo a igreja de Roma.
a igreja de Roma. Quando Paulo está escrevendo isso, depois que Jesus veio, já estávamos na época do Império Romano. Antes do Império Romano, a gente teve o Império Grego, que dominou toda uma boa parte daquela do Mar Mediterrâneo, em volta do Mar Mediterrâneo. O Império Grego espalhou cultura, filosofia, a sua cultura, né? Impôs a sua cultura, espalhou filosofia, espalhou a língua grega. A língua grega acabou sendo uma língua falada em toda esta região, o que facilitou a pregação do evangelho em vários aspectos, ok? Mas junto com a sua cultura e com a sua língua, como eu disse, foi a filosofia grega. E aí, quando vem o Império Romano, ele mantém a língua grega, que já era falada em toda aquela região, e traz algumas outras culturas. A cultura romana, o Império Romano, ele não impunha alguns imperadores acabaram impondo alguns cultos, né? Mas no geral a cultura romana deixava que os povos tivessem seus deuses e suas culturas, mas mantinha ali a língua grega como um todo. Na cultura greco-romana, ou seja, na cultura da Grécia, no Império Grego e do Império Romano, o corpo era a prisão da alma. O corpo era alguma coisa profana, era alguma coisa ruim. O corpo não era sagrado, porque quando a alma saía do corpo, no entendimento deles, o corpo apodrecia. Então, o corpo era ruim. O que não deixava o corpo apodrecer era a vida. Ok? Esse era o entendimento deles. Então eles entendiam corpo e alma como coisas separadas. O corpo uma coisa ruim, quase um lixo, né? E a alma como a parte sagrada do ser humano, né? Tem até um pensador desses dias aí, um pouco mais contemporâneo, mas dos últimos tempos aí, que fala que o homem é um animal que carrega a sua carcaça, carrega o seu cadáver, né? Talvez é porque a gente tem a consciência da morte. Acho que os outros animais talvez não tenham a consciência da morte, eles tenham medo como instinto, mas nós temos a consciência de que vamos morrer e que este corpo vai virar uma carcaça. Ok? Então, para os grecos romanos, corpo era uma coisa impura, era uma matéria ruim, era algo profano. Até por isso, muitos cultos ligados a orgias e coisas assim não eram entendidos como uma coisa ruim, porque o que é importante para eles era a alma e era o sagrado, greco-romano. Mas quando a gente vem para a cultura judaico-cristã, tanto para o judeu quanto para o cristão, o corpo não é uma coisa profana. O corpo é o lugar onde Deus habita, né? É templo. 1 Coríntios 6,19 diz como lá: não sabeis, pois, que o vosso corpo... Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Essa é a cultura judaica cristã. O corpo, o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo que habita em nós quando nos convertemos. Então, quando nos convertemos, Deus manda o seu Espírito Santo habitar em nós. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se não fosse santo e sagrado o corpo, Deus não poderia habitar em nós, né? E que não somos de nós mesmos, somos criaturas de Deus, Ele que nos criou, não fomos nós que nos criamos. Então isso aqui não é meu, é dele, né? Então não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. Essa é a cultura judaico-cristã, tá certo? E em Romanos 6,13, Paulo já tinha comentado: nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, ok? Instrumentos de justiça, nós somos instrumentos de justiça. Então, quando ele fala oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, ele está falando que é por meio do culto que nós fazemos a nossa expressão de louvor, é o nosso culto racional, ou seja, não é só a liturgia. Culto não é só aquela liturgia que eu vou fazer na igreja, não é um rito, não é um ritual, não é um conjunto de coisas. Quando a gente está muito habituado na igreja e muda a ordem das coisas, fazem de outro jeito, a gente reclama, né? Então, hoje, por exemplo, a gente vê nas igrejas pessoas mais antigas reclamando que cantam-se muito poucos hinos do cantor cristão ou do inário para o culto cristão, e os jovens resistindo bravamente contra os hinos do cantor cristão, porque eles são muito antigos, são músicas muito redondas, os louvores são melhores. São estilos e gostos diferentes, e quando a gente faz uma mudança de um para o outro, a gente às vezes desagrada as pessoas, porque o rito e o ritual, o jeito, a liturgia está diferente. O culto é para Deus, o culto não é para nós, né? E a gente precisa entender e maneirar e equilibrar estas coisas, mas isso é culto a Deus, mas é muito mais do que isso, porque tudo o que eu faço na minha vida é um culto agradável a Deus. Toda a minha vida, todo o meu viver, tudo o que eu faço precisa ser cultuando a Deus. Quando eu falo, quando eu ajo, quando eu ajudo alguém, eu estou cultuando a Deus, eu estou dando testemunho, ou seja, a minha vida, a prática da minha vida precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo que eu faço precisa ser isso, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E como? A primeira coisa ele já coloca ali no versículo 2, e não vos conformeis com este século, não, em outra versão, não os amoldeis. Ele está falando de conformar, não é tá bom, é assim. Quando eu falo tá bom assim, eu tomo a forma do mundo. Quando eu aceito aquilo que o mundo está dizendo que é certo, que eu sei que está errado, eu estou me conformando, porque eu não vou fazer nada contra, e eu estou tomando aquela forma. Quando eu aceito certos modismos, quando eu aceito certas culturas, crenças que vêm da sociedade, mas que vão de encontro à Bíblia, é importante a gente perceber isso. Eu tenho que ser contra as coisas que vão de encontro à Bíblia. Não posso aceitar, né? Eu não posso me conformar. Eu não posso tornar a forma do mundo. Paulo está falando de uma coisa exterior, está falando realmente de comportamento, está falando da forma de agir, né? Eu não posso agir como o mundo. Se o mundo odeia, eu preciso amar. Se o mundo é egoísta, eu preciso ser solidário. Se o mundo se entrega às paixões, eu preciso me entregar à santidade. Lembre-se, luz, né? Nós somos luz para as trevas e sal, né? Sal da terra e luz do mundo. Sal para fazer as diferenças, o sabor na comida. Luz para iluminar as trevas. É diferente. O sal faz a diferença, a luz faz a diferença. Então, não podemos nos aformatar, né? Não podemos nos amoldar, não podemos nos conformar com o mundo. Não podemos tomar a forma do mundo. Por quê? Porque a gente tem uma condição diferente. Porque nós somos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós somos transformados porque somos novas criaturas. Deus nos salvou, Deus nos redimiu. Tudo que Paulo falou até agora, até o capítulo 11. Ok? E por conta disso nós somos novas criaturas. E como sendo novas criaturas, nós temos um agir, um viver diferente. Nossa condição está mudada. Eu não sou mais escravo do pecado. O pecado não pode mais me escravizar. Ele não manda mais em mim. Eu
posso reagir, eu tenho que reagir e eu preciso enxergar o mundo de forma diferente. A palavra é metamorfose, é uma transformação. Eu preciso mudar de forma. A forma como eu agia quando eu não era crente não é mais a forma como eu ajo sendo crente. Porque se eu fizer essa metamorfose, eu vou experimentar a vontade de Deus na minha vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é muito agradável, ela é muito boa, ela é muito perfeita, mas para experimentar a vontade de Deus que é boa e perfeita, agradável, eu preciso me renovar pelo entendimento, volta lá que eu já me perdi no texto, eu preciso me transformar, pela renovação do entendimento, não me conformando com o mundo. Entendeu isso? Eu vou reagir às coisas do mundo. Eu venho com... Não, peraí, Senhor, perdoa e tá, vamos lá. O que aconteceu? O que você faz quando abate o carro? Sai gritando com quem bateu no carro? Não, claro que não, não pode. Você precisa respirar fundo porque você fica nervoso. Todos nós ficamos. Respira fundo, desce do carro. Primeira pergunta, alguém se machucou? Estão todos bem? O que aconteceu? Se foi você que causou, poxa, me desculpa, olha, eu errei, eu vou pagar, eu vou arcar, eu vou dar um jeito, eu vou resolver o problema que eu causei, eu vou resolver o problema que eu causei, eu sou responsável, eu preciso ser um bom cidadão, já vamos falar isso. E a gente vai aprender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse foi o primeiro tópico, fala de corpo e culto só desses 2 primeiros versículos. A partir daí, a unidade seguida, Paulo vem falando da unidade da igreja. E aí ele usa, do versículo 3 ao versículo 8, a ilustração do corpo. Olha o que esses versículos falam. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, não se acha. Está se achando? Não se acha. Sabe que você tem um jeito de fazer as coisas, você tem uma capacidade, ótimo, excelente que você sabe, mas também não se acha. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, seguindo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns do outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmera-se em fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação, que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Quem exerce a misericórdia com alegria, e o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. Paulo está falando aqui, então, está usando aqui a imagem do corpo humano, ok? No nosso corpo nós temos dedos, braços, pernas, orelhas, ouvidos, boca, cérebro, cabeça, cabelo ou não, eu estou perdendo alguns aqui, a gente sente falta, tem visão, tem o aparelho respiratório, todas as partes do nosso corpo têm uma função, umas dependem das outras, e quando a gente, por um acidente, por uma infelicidade, perde uma parte desse corpo, ou tem uma parte dessa defeituosa, eu uso óculos aqui, eu não consigo enxergar direito sem, e a gente vê que aquilo ali faz falta, não completa o todo. E Paulo está dizendo que a igreja é assim, tem várias partes, vários membros, que não são iguais, porque não tem a mesma missão, não tem o mesmo objetivo, não tem a mesma função. E aí a gente precisa entender que uma função dentro da igreja não é mais do que outra.
todas elas são iguais e todos devemos contribuir com os nossos dons a Deus. O dom aqui ele traduz carisma, charisma, né? Que é a graça em ação. Se você for ver lá em 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, eu não vou ler o texto que é muito longo, ele também vai falar do corpo, do equilíbrio das partes, da igreja de Cristo sendo uma coisa só. Nós precisamos ser uma coisa só. Não é o dedo do Saulo, é o Saulo. O Saulo tem dedo. Né? Ele não vive sozinho, se ele não tiver a circulação aqui com o sangue que traz o oxigênio para as células que veio do pulmão, o alimento que foi absorvido no estômago, no intestino, o dedo não vai sobreviver. Quando a gente vê, né, quando a circulação fica prejudicada, aquela parte começa a gangrenar, né? E vai apodrecer, vai perder a vida e precisa ser retirado, senão o corpo todo padece, ok? Então o corpo todo precisa viver integrado e a gente precisa entender que não somos melhores nem piores do que ninguém, cada um tenha, ele bota aqui, uma visão moderada de si mesmo. Eu preciso saber o que eu sei fazer e eu preciso saber o que eu não sei fazer. Se eu canto, eu canto. Se eu não canto, eu não vou lá para frente cantar, porque eu não canto, eu não sei cantar. Posso até tentar aprender, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas eu vou fazer o que eu sei fazer, porque Deus me deu um dom, me deu uma habilidade, me deu algo para fazer. Ele coloca aqui, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça. Deus nos dá pela graça, Ele nos habilita a trabalhar na sua obra. Se é profecia, segundo a proporção da fé. Se é ministério, dedique-se ao ministério. Se é ensinar, esmere-se em fazê-lo, faça com dedicação. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, faça com liberalidade. O que preside, faça com diligência, do jeito que tem que ser. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, assim, veja, cada um dentro do seu, da sua capacidade, do seu dom, daquilo que Deus fez para você ter, ok? Então, veja, por que ele fala isso? Porque as pessoas são diferentes e elas muitas vezes querem sobressair umas às outras. E ele fala que não faça isso não. Não tenha uma visão aumentada de si mesmo, né? Assim mesmo conquistando um só corpo, porque assim como um só corpo tem muitos membros, nem todos têm a mesma função. Olha, versículo 3... Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, cuidado, tá? Com o que você acha que você é. Porque não convém a gente se achar demais, não. Eu preciso saber as minhas possibilidades e eu preciso saber as minhas limitações. As minhas possibilidades é aquela capacidade que eu vou usar na obra, da melhor maneira possível. E Deus vai me habilitar a fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Ok? E eu vou, com dedicação, tornar estas habilidades mais e mais afiadas, mais e mais... Eu vou melhorar essas habilidades da melhor maneira possível. Eu comecei a ensinar na EBD em 2011, eu gostei, aí daqui a pouco eu comecei a fazer o canal, agora eu estou fazendo teologia. Por quê? Porque eu preciso mais conhecimento, eu preciso entender melhor, eu preciso analisar melhor a Bíblia para ensinar melhor, ok? Então a gente precisa buscar fazer aquilo que a gente pode fazer para aperfeiçoar dentro do dom que Deus nos deu. Aí vem uma série de conselhos, o nosso autor aqui numerou 15, botou por ordem do 9 ao 21, versículo 9 ao 21, sobre conselhos para a nossa vida cotidiana. Foi Paulo escrevendo os Romanos, mas veja que isso serve para o nosso dia. O primeiro deles é sinceridade em amor. Seja sincero, 12:9a. O amor seja sem hipocrisia. Já pensou amor hipócrita? Né? Precisamos ser sinceros no amor. Meu irmão, eu te amo. Ama mesmo?
você prova, você faz aquilo que tem que fazer. A hora que teu irmão te pede um apoio, você apoia, você faz aquilo que dá para fazer. Segundo, aqui, devemos odiar o mal e nos apegarmos ao bem. Né? Precisamos ser bondosos em nossas relações. Né? Que ele fala aqui, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Ou ainda em Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo de bom. Né? Contra estas coisas não há lei. Então eu preciso me apegar ao bem, detestar o mal, apegando-vos ao bem. E se eu fizer isso, eu vou ser tardio em um montão de coisa. Olha lá, no versículo 12, no 10, perdão, no iniciozinho, ele fala de amor fraternal. Versículo 10a, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Eu preciso amar o meu irmão como se da minha família fosse, como se meu filho fosse, como se meu irmão, pai, mãe fosse. Algo bem próximo. Eu preciso amar com amor fraternal. O amor que eu expresso ao meu irmão, o amor que eu me expresso na minha família. Nós somos família de Deus. E por isso nós precisamos conviver com família de Deus. Família de Deus, assim Efésios 2,19, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Eu e você somos da mesma família, e aí nós precisamos nos amar fraternalmente. Será que eu tenho amado os meus irmãos fraternalmente, ou eu tenho falado mal deles, reclamado, tacado pedra pelas costas para ele não saber que eu estou falando mal dele? Misericórdia! Que isso não seja verdade, que eu não esteja fazendo isso, que você também não esteja fazendo isso. Aí no 10b, na segunda parte, ele fala de honrar os irmãos e as irmãs. Se no 10a ele fala amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, no 10b ele fala assim, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando eu penso em fazer algum serviço, né, no carro, na casa, ou eletricista, eu penso em procurar um cara competente. Eu não quero saber se é meu irmão. Né? E será que eu tenho um irmão ali que sabe fazer isso? Será que eu não deveria honrá-lo? Será que eu não deveria dar uma oportunidade para ele? Se eu vou pedir para alguém pregar na igreja, será que eu vou ter que chamar realmente o pregador de fora? Ou será que eu tenho um pregador dentro da igreja que eu devo honrar? Dar espaço para ele trabalhar, dar honra, sabe? Às vezes a gente está escalado para fazer uma coisa e o outro vem, eu queria fazer daquele jeito, deixa, dá espaço, não tem problema não, olha, eu tenho dificuldade de fazer desse jeito que você quer, faz, pode fazer. Mas você, não tem problema não, faça você, eu dou espaço, eu não vou disputar espaço. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a fazer o canal, meu filho mais novo era ainda junior, né? E ele chamava os outros canais que também faziam a mesma coisa de concorrentes. Eu falei, misericórdia, meu filho, não vou concorrer com ninguém. Eu não estou concorrendo com ninguém, eu não estou buscando nada disso. E a visão dele era a visão de YouTube mesmo, né? Mas eu não estou fazendo isso, eu estou ministrando aulas que eu já faço até no meu dia a dia, porque eu sou professor de EBD e uso essa revista na igreja, e estou disponibilizando na internet. A ideia é essa, sabe? Não há concorrente. Eu preciso colocar ali, e cada um tem o seu espaço de atuação. Ser zelosos e fervorosos, versículo 11. Olha o que o versículo 11 diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Zelo, fazer a coisa com detalhe. Fervoroso não quer dizer pegar o microfone e ficar gritando lá na frente. Olha, o irmão tem uma oração poderosa, porque ele vai lá para frente e
fala, enfim, ele se emociona. Mas a oração fervorosa é a oração que tem fé, que demonstra fé, que demonstra o amor a Deus, que demonstra fé em Deus. Então ele está falando que no serviço de Jesus, na obra, é serviço, sabe? Não é eu ser servido, é eu servir. E ao fazer esse serviço, a gente tem que ser zeloso, eu tenho que fazer da melhor maneira possível, com o melhor que eu tenho, com o recurso que eu tenho, é o que eu tenho. Tá, mas não dava para fazer melhor, não dava para dedicar um tempo a mais, não dava para fazer algo a mais com esse material, com essa possibilidade que você tem, não dá para aprender um pouco mais. Hoje a gente tem internet, irmãos. Na internet tem diversos cursos que a gente pode aprender várias coisas. Tem vídeos no YouTube ensinando a fazer coisas de graça. Às vezes eu não preciso nem gastar dinheiro com curso para aprender ou melhorar ou ter ideias de como fazer alguma coisa na igreja. Eu preciso me dedicar, fazer o melhor, fazer com excelência e ser fervoroso. Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. É um conselho triplo esse aqui, né? Primeiro, alegrar na esperança. Bom, lembra que a nossa motivação, a motivação da nossa fé é a salvação que Cristo nos deu na cruz do Calvário. Deus nos salvou, Deus nos libertou da morte eterna. E por conta disso aí, nós precisamos ser alegres, porque a nossa alegria é a salvação, a esperança, não esperança para ver se vem, mas esperança de quando vai ser. Eu vou morrer, serei salvo e vou para o céu. Isso é que eu espero, por isso é esperança. E essa esperança é que me alegra. E por que eu tenho esperança nisso, eu tenho esta alegria, eu sou paciente quando eu passar por uma tribulação, porque eu sei que ela é passageira, ela é rápida e ela vai acabar rapidinho. E além disso, eu persevero na oração. Quando eu persevero na oração, eu estou alinhado com Deus, né? E alinhado com Deus, eu estarei tranquilo, porque eu estou indo no caminho certo. Versículo 13, a primeira parte, ele fala assim: compartilhai as necessidades dos santos. Será que eu ajudo os irmãos nos seus problemas? Né? Não é ajudar o irmão que não quer trabalhar, não. Aí se não quer trabalhar não tem jeito. Mas se ele está passando por uma dificuldade, como eu posso ajudar? Disponha seu tempo, disponha seus bens, disponha aquilo que você pode fazer para ajudar os outros, ajudar os irmãos. Eu preciso ser solidário. A outra, cristão deve ser hospitaleiro. Versículo 13, segunda parte, praticai a hospitalidade. Praticar a hospitalidade é ter uma ação, é ter uma disposição acolhedora, acolher os outros. O cristão precisa ser acolhedor. Não é pegar qualquer pessoa da rua que eu não conheço, trazer para dentro de casa. Isso até tem um risco, você não vai fazer isso. Mas o irmão da igreja que está com problema, o irmão da igreja que vem viajar para resolver um negócio da cidade que você conhece, é de outra, então por que não acolher? Né? Se há uma pessoa que a gente pode ajudar, hospedar, está tratando de uma dificuldade, um problema, a gente pode acolher. Romanos 12, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Não é vingança. Vingança é uma coisa que o ser humano quer o tempo todo, mas nós, crentes, não podemos buscar a vingança. A vingança é do Senhor. A justiça do Senhor a gente precisa esperar nele. Então eu preciso abençoar. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso se chama empatia. É ficar feliz com a felicidade do irmão, com o sucesso do irmão e triste com os seus problemas, triste com as suas tristezas. Isso se chama empatia. Nós precisamos ter empatia. Jesus tinha empatia. Quando ele chega e ele vê a Maria ali, Lázaro tinha morrido, e aí
aquela tristeza de Maria, está lá na Bíblia, Jesus chorou, é empatia. Não é que ele não poderia ressuscitar porque ninguém estivesse acreditando, nada disso. É empatia, é entender a dor dos outros. Versículo 16, parte A. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, né? Tende o mesmo sentimento, não ser orgulhoso, não ser snob. Mas eu tenho muito estudo, eu tenho doutorado, pós-doutorado, isso que tá tudo bem, e daí? Isso tudo vai para o caixão junto com você, comigo. O que eu aprendi, o que eu sei, um dia vai para o caixão. Então não vou ser orgulhoso, eu não vou ser snob, eu vou praticar o acolhimento. O 16, ele fala assim, ó: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ou seja, não se enche não, cara. Não se enche não se infla demais, não se autopromove não. Não seja sábio aos seus próprios olhos. O cristão nunca usa o mal como estratégia para vencer. Versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não é para, eu vou revidar, eu vou pagar, ele vai ver. Não, misericórdia, não é assim. Versículo 18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Fiquem em paz, mantenha a paz, faça a paz. Versículo 19 até o 21, ele fala de novo da vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu amigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem, faça o bem a todos. Essa é a nossa obrigação. Ainda o capítulo 13, sobrou pouco tempo, mas a gente vai falar, Paulo vem falando das autoridades. No capítulo 13, ele começa já assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem, foram por ele instituídos. Então lembra que Paulo está falando do povo judeu que está escravizado, que está dominado pelo Império Romano, que é a autoridade estabelecida. É uma autoridade que foi imposta. Eles são dominação do povo romano. Então, o povo judeu não gostava nem um pouco dos romanos. Mas Paulo está dizendo que a gente precisa estar sujeito às autoridades civis, respeitar as leis, manter a paz social, sabe? Vamos fazer o que tem que ser feito. Mas eu não votei nesse camarada que foi eleito. Tá bom, ele foi colocado ali por Deus. Por Deus, ele foi colocado ali. Ele diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Mas tem certeza? Tem. O faraó foi instituído por Deus para escravizar o povo. Deus já tinha dito a Abraão que o povo de Deus, que a descendência dele, ficaria escravizado por 400 anos. Está lá em Gênesis. Deus já tinha falado isso. Foi propósito de Deus e foi Deus que colocou ele lá para mostrar o seu poder, para libertar, enfim, com o seu planejamento. Ok? 1 Timóteo 2, de 1 a 2, antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Tito 3, 1 e 2. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam
altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Então, irmãos, precisamos nos sujeitar, às autoridades, de modo que aquele que se opõe à autoridade, versículo 2 de Romanos 13, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então a gente precisa entender isso, né? Duas reflexões. Existe um poder acima das autoridades. João 19:11, Jesus está falando assim, respondeu Jesus a Pilatos, ele está falando a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada, por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ele está dizendo que Pilatos foi colocado ali como autoridade constituída por Deus. Não pense que um governante, um rei, está à frente de uma nação por sua própria autoridade. Deus permitiu, Deus colocou. Né? Segunda, as autoridades receberam seu poder de Deus a fim de cumprir uma tarefa. Logo, se ela não cumprir, ela perde a sua legitimidade, né? E aí a gente precisa estar atento e orar, e estar orando, intercedendo pelos nossos governantes. No versículo 2 até o versículo 7, Paulo fala assim: porque os magistrados, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor. Se você não fez nada errado, não tem por que temer. Quando se faz o bem, não são para o temor quando se faz assim, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terá o louvor delas, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo. Olha outra preocupação de Paulo. Pagais tributo, porque são ministros de Deus atendendo constantemente esse serviço. Pagai a todos os que lhe és devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Paulo está aqui preocupado com essa situação do tributo, porque primeiro ele fala dos juízes, né? De não temer os juízes. Se você faz tudo dentro da lei, não tem por que temer os juízes. E depois ele vem falar das obrigações como cidadão. Se como cidadão eu tenho que pagar um imposto, eu vou lá e pago o imposto. Estamos nos aproximando da época que temos que fazer a nossa declaração de imposto de renda. E muitas vezes a gente faz a declaração e descobre que descontaram tudo aquilo aquele ano, durante o ano passado, e eu vou ter que pagar mais agora. E agora o que eu faço? Paga. Pede a Deus misericórdia, se organiza nas finanças e paga. Porque se é imposto, é imposto. Se é tributo, é minha obrigação como cidadão. Como cidadão brasileiro, eu tenho que cumprir as coisas que a lei me impõe. Porque eu não posso me rebelar contra essas coisas. Olha só. Tem o testemunho do Evangelho. A gente não pode pegar uma causa social ou política e transformar isso numa causa religiosa. As coisas estão separadas. Como cidadão, eu brigo pelas causas sociais, políticas, econômicas, jurídicas, aquelas coisas que eu acho que estão certas, mas é o cidadão. O crente, o cristão, a igreja, é com Deus. Ok, a mesma coisa, a pessoa é as duas coisas, mas o meu relacionamento com Deus é um, e o meu relacionamento como cidadão é outro, e eu não posso confundir essas coisas, e é o que Paulo está falando aqui. O imposto era cobrado pelo Império Romano não como algo que iria
devolver ou transformar de volta para os povos. Acabava transformando alguma coisa, porque tinha estradas, a Pax Romana, por pior que fosse, mantinha uma segurança na navegação do mar Mediterrâneo, fazia com que eles pudessem se locomover mais e comercializar mais. Mas a Pax Romana era cruel, era um exército colocado lá, se você me pagar imposto tudo bem, senão eu vou te arrasar. Ponto. Era isso. Era a imposição da força, a imposição do poder pela força e pelo terror, ok? Então, eu preciso temer a Deus e cumprir as leis como bons cidadãos. 1 Pedro 4, 15 e 16, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, pelo nome de Cristo. Então, olha só, vou cumprir todas as leis. Agora, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhem disso, antes glorifica a Deus com esse nome. Então ele está dizendo assim, a gente vai atender as autoridades, vamos atender as autoridades. Mas se eu precisar deixar de atender as autoridades porque a lei vai contra a Bíblia, paciência, vou deixar de cumprir a lei nesse aspecto. Versículo 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e em ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O que Paulo está nesse capítulo dizendo é da necessidade de cumprir as ordens, os ordenamentos das autoridades que estamos impostos, orar por elas, interceder por elas e fazer tudo bem. Se a lei, infelizmente, foi contra a Bíblia, e aí eu, infelizmente, vou cumprir a Bíblia, ok? Então, resumindo, nosso culto racional é a nossa vida. Para isso, nós precisamos manter a nossa prática como um culto a Deus. Tudo que eu faço tem que ser um culto a Deus, né? É importante trabalhar como corpo. Precisamos entender todos nós juntos e unidos em uma coisa só. E Estado e Igreja, na concepção de Paulo, são coisas separadas. E para os batistas, nós batistas também, são coisas separadas. Estado é Estado, Igreja é Igreja. Eu sou cidadão no Estado e eu preciso cumprir as minhas obrigações como cidadão. Se eu voto, se eu tenho opinião, vou exercer a minha opinião como cidadão. Como igreja, eu vou louvar a Deus. E venceu aquele que eu não queria. Então, vamos orar para que tenhamos paz, para que esse mal não venha sobre nós. Que Deus nos ajude e nos abençoe. E eu vou acabar com esse 14, com esse início do versículo 14. Resistivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Que nós revistamos a nossa mente, a nossa alma, o nosso ser em Cristo, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.